crianças, e principalmente a avaliação da cognição numérica em crianças. Então, o que é que a gente pode falar? Quantas vezes a gente já não ouviu uma criança falar sobre uma dificuldade que tem na matemática, né? Numa dificuldade que tem em realizar operações, em identificar números. Então, a gente já ouviu muito, né, sobre as demandas escolares, e quantos adultos já não falaram para a gente, né? Poxa, quando eu estudava, eu tinha dificuldade em matemática, fiz um curso porque não queria estar trabalhando com a matemática. Então, hoje a gente tem a possibilidade de verificar e avaliar o porquê que isso acontece, né? Então, baseado nisso, teve um grupo de pesquisadores que construiu um instrumento pensando nessa situação de dificuldade de aprendizagem. Então, o que a Pronúmero ela traz, que é uma bateria de processamento numérico e cálculo aritmético, ela avalia as dificuldades de aprendizagem da aritmética e, principalmente, identifica déficits específicos no processamento numérico e nos cálculos simbólicos. O que é que ela traz? São problemas, né? Programas aritméticos narrativos, transcodificação numérica e cálculo aritmético básico. O que significa isso? Os programas aritméticos narrativos são os problemas, né? As situações problemas que nós temos nas escolas. A transcodificação numérica é se ela identifica e escreve números. E o cálculo aritmético são as operações. Só que nesse instrumento, ele avalia adição, subtração e multiplicação. Qual é o público-alvo desse instrumento? São crianças matriculadas no primeiro ciclo do ensino fundamental, que é geralmente de 2º a 5º ano, com exceção dos problemas que eles foram realizados com crianças de 3º a 5º. Para quem se destina esse instrumento, né? A psicólogos, a neuropsicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que somos nós que fazemos a avaliação em crianças, e as da saúde e educação. Profissionais da educação, eles também têm acesso a esse instrumento e podem realizar em salas de aula, né, com suas crianças de 2º a 5º e os problemas de 3º a 5º. As áreas de aplicação a clínica, que no caso nosso de avaliação, e educacional para professores em sala de aula. As normas. Todo instrumento que a gente utiliza, ele tem que ter uma norma para que a nossa avaliação seja fidedigna, né? Então, a gente precisa ter instrumentos validados. E quais são as normas desse instrumento? Realizar com crianças, com capacidade intelectual conforme esperado em idade escolar. O que significa isso? Porque ele tem que ser de 2º a 5º, e os problemas de 3º a 5º, e em idade escolar. Como eu falei para vocês antes, que o instrumento ele foi criado partindo de pesquisa de Belo Horizonte e Porto Alegre, ele tem umas normas, as tabelas, que são seguidas para cada estado, ou seja, pessoas que fazem avaliação em Belo Horizonte vão seguir as tabelas de Belo Horizonte. Pessoas que fazem avaliação em Porto Alegre vão seguir as tabelas de Porto Alegre. E as pessoas dos outros estados vão utilizar as normas gerais, as tabelas das normas gerais. E como é que vem esse material para a gente? Ele vem com um livro de instruções, vem um guia rápido, que ele explica como é que a gente vai aplicar essa bateria, as folhas de aplicação, que é o que a gente vai trabalhar com a criança, e o caderno de aplicação. Aqui vocês estão vendo um modelo de uma bateria de problemas, que é por onde a gente começa normalmente, né? São 12 problemas,
E como é que a gente aplica? Ele pode ser coletivamente, quando ele é feito na sala de aula com várias crianças, ou individualmente. Individualmente, ele possibilita o quê? A observação das estratégias de realização das tarefas. Ou seja, envolve o cálculo, a marcação, a gente tem que precisamente fazer essa cronometragem do tempo, e isso é muito importante, a gente vai ver mais adiante. E o que é que nos ajuda no sentido da sala de aula? Que coletivamente a gente pode atingir um número maior de crianças. Então, o que é que ele pede, né? Esse teste de problemas. É uma habilidade de construir um modelo mental situacional que permite estabelecer conexão entre o enunciado e a solução do problema. Que estratégia ela utiliza para resolver esse problema? Então, o que acontece? Quem vai aplicar é que lê cada problema, e aí o que acontece? Diante da leitura daquele problema, a criança tem 1 minuto para resolver. A partir da nossa leitura, há um cronômetro de 1 minuto, e depois desse 1 minuto, a gente pede para parar. Se ela respondeu, ela está com a resposta dela lá. Se não, a gente pede para parar. Ou se ela errou dentro desse tempo limite, a gente pode deixar que ela risque a resposta e coloque a resposta correta. Então, isso a gente vai fazendo mediante a cada leitura do problema e resposta da criança. Então, como é que se dá essa aplicação? A gente coloca essa bateria de problemas na frente dela, vai lendo um problema um a um, sendo que após a leitura, imediatamente a gente cronometra 1 minuto, né? E a gente observa o que é que ela utiliza de estratégia para resolver esse problema, né? A gente orienta que ela escreva apenas um número como resultado. A gente permite essa autocorreção, como eu falei antes, né? Ela risca e coloca, não é autorizado o uso da borracha. A gente não deve estimular estratégias, mas se ela precisar, ela pode pedir, a gente autoriza. E o que é que acontece? Vocês devem estar observando, ele já vem nessa tabela de aplicação, que ela já vem mostrando a resposta correta. Com essa resposta correta, aqui a gente vai dar a resposta, escrever a resposta que a criança colocou, o tempo de execução de cada problema realizado, e se ela acertou ou não, a gente vai verificar pela resposta dela. Se ela colocou certo, a gente coloca 1, e se ela errou, colocar 0. Mesmo que ela ultrapasse o tempo de 1 minuto, a gente vai colocar 0, mesmo acertando. Ou se ela não emitir resposta alguma, 0 também. Então, o tempo que demanda para essa bateria de problemas são de 15 minutos. Eu ouvi alguém falar alguma coisa, não? Acho que não. Não? Tá. Então, mediante o término dela, a gente preencher essa tabela, vai nos dar, né, uma quantificação daquilo que ela acertou, que estratégias ela teve, né, e que tipo de erros também ela teve com essa resolução dos problemas. Quando a gente vai fazer depois a análise quantitativa, então, utilizar a folha de aplicação, transcrever as respostas e preencher, né? Como eu tinha dito antes, para cada acerto, 1 ponto, para cada erro, 0, mesmo que ela acerte com o tempo excedido, é 0, né? E a gente tem que somar. Então, ele vai de 0 a 12, e depois que a gente fizer isso tudo, a gente vai comparar com as tabelas da normativa.
que é através das tabelas dos percentis, que a gente já está acostumado a utilizar, ou do Score Z, porque tem colegas que gostam de trabalhar com os percentis, outros gostam de trabalhar com o Score Z. Então, aqui a gente verifica um exemplo, né, de como ele foi respondido por uma criança do terceiro ano, e nós temos na análise dos erros. O que significa essa análise dos erros, né? Quando a gente coloca equalização, é quando os problemas são compostos por dois conjuntos. Na tabela que a gente vai preencher com os resultados da criança, ele vem dizendo quais são os itens que tem a equalização, a mudança, a combinação e a comparação. O que significa mudança? São os problemas que apresentam um estado inicial e precisam passar de um estado final por meio de uma transformação. E a combinação é quando a tarefa exige que encontre um total, um subconjunto da quantidade ausente. E o que significa a comparação? Quando a quantidade ausente ocorre pela diferença dos conjuntos pela quantidade comparada ou pelo valor de referência. A gente vê aqui no exemplo que nos itens 10 e 11, né, são dois itens que eles trabalham a equalização. Então, a criança errou uma dessas questões. Na mudança, são 4 questões, a criança errou 2 questões. A combinação, ela errou uma questão. E a comparação, ela errou 3. Então, dos itens 3, ela errou as 3. Significa que ela teve 100% desses erros. Então, como é que a gente vai fazer a quantificação disso? Então, se nós temos a quantidade de cada erro, né, cada categoria semântica, então, se nós temos na equalização 2 itens, então ela errou 1, então a gente vai dividir 1 pela quantidade, que tem 2, o resultado a gente multiplica por 100 para ter um percentual, então nesse caso foi 50%, na mudança foram 4 itens, mas ela errou 2, então ela tem 50%, na combinação são 3 itens, ela errou 1, então ela vai ter 33%, e na comparação, que são 3 itens, ela errou as 3, então ela vai ter 100%. Na análise das estratégias. Então, o que acontece? Depois disso tudo que a gente for fazer a contabilidade, né, dos percentuais dos erros por categoria, a gente precisa somar todos os itens, né, que ela utilizou para cada uma das estratégias, porque a gente vai quantificar também as estratégias. Então, quais são as estratégias que ela utilizou para realizar o problema? Ela contou nos dedos, ela fez uma contagem verbal, ela fez um cálculo mental. Então, dos 12 problemas, ela utilizou 3 contagens no dedo. Então, a mesma coisa, a gente vai pegar 3, né, dos 3 problemas, ela contou nos dedos. Então, dividido por 12 problemas, que vai dar, multiplicado por 100, 25%. Na contagem verbal, ela utilizou 5 dessas estratégias. Então, 5 dos 12 problemas, a gente divide e multiplica por 100, que deu 42%. Do cálculo mental, ela utilizou 4 dos 12 problemas, multiplicado por 100, deu 33%. Além disso, nós vamos analisar as porcentagens dos tipos de erro. O que é isso? Nós temos 2 tipos de erros. O conceitual, que é a dificuldade na compreensão do problema em si, né? Na hora que a gente está lendo, ela não compreende o problema. E no procedimental, a dificuldade nos fatos aritméticos. Que operação ela vai utilizar? Ela conseguiu realizar a operação? Ela conseguiu fazer o cálculo direito? Então, quando não é nenhuma dessas 2 possibilidades, a gente classifica como outros. Então, a gente vai somar também, né, os itens que ela cometeu. Então, nesse caso, ela cometeu 4 erros conceituais. Então, 4 dos 12 problemas.
Então, multiplicado por 100, ela teve, aí a gente aproxima 34%, porque ele dá uma dízima. No procedimental, ela errou 1, então, dividido por 12, multiplicado por 100, deu 8,3, e nos outros também, ela teve um erro nessa categoria, e aí 8,3 também por cento. Depois disso, o que é que a gente faz? A gente vai partir para as tabelas, né? As tabelas para verificar que percentil essa criança atingiu ou o score Z. Então, para quem tem costume de fazer com score Z, eu utilizo mais os percentis, mas tem colegas que trabalham com score Z. Então, eu trouxe das duas formas, para que o colega que goste de trabalhar com score Z, ele utilize. Então, nós temos aqui três tabelas, né? Normalmente vem a amostra geral, como eu disse a vocês, tem uma tabela para a amostra geral, tem uma tabela específica para Belo Horizonte e tem uma tabela específica para Porto Alegre. E vai de acordo com o ano em que a criança está. Então, se a gente utiliza os problemas para terceiro a quinto ano, então a gente, como eu ali no exemplo, foi terceiro ano, a gente vai pegar a tabela do terceiro ano, olhar em que percentil ela ficou. Então, se ele ficou no percentil 5, então o que é que acontece? Ele ficou entre 4 e 6, ele teve um percentil de 16. Quando é o score bruto, o score Z, na tabela vem a média e o desvio padrão, que é utilizado para o score Z. Então, na tarefa, a criança, a gente tem que colocar o score bruto no teste, né? Que foi o 5 que ela colocou. Na tabela, eu acabei circulando aí o 8,18, que é justamente a média padrão que dá para o terceiro ano, na amostra geral. E o desvio padrão, que isso já vem para cada ano e para cada tabela. Então, nós colocamos 5 menos 8,18 dividido por 3,20, que dá 0,99, que dá 0,99 como o score Z. Depois que a gente acha isso daí, a gente vai partir para a tarefa de cálculos aritméticos. Que tarefas são essas? São blocos onde eles apresentam os cálculos básicos. Ele vem com cálculos fáceis de adição, subtração e multiplicação, e vem cálculos difíceis de adição, subtração e multiplicação. Então, da mesma forma que a gente pegou o caderno de aplicação de problemas, a gente vai pegar o caderno também de cálculos aritméticos e vai posicionar na frente da criança, para ela, em um lápis, né, sobre a mesa, e vai cronometrar também 1 minuto para cada bateria dessa. Então, os cálculos fáceis, então ele vai levar 1 minuto, é 1 minuto sempre para cada bateria. Então, nessa tabela, a gente vê aqui, nesse caderno, que no final da página, ele tem a quantidade de tempo, né? Ele pede para a gente colocar o tempo que foi realizado isso daí. Então, a gente tem que pedir para que ela faça o mais rápido que ela puder, né, as continhas, e quando a gente pedir para ela parar, der 1 minuto, a gente pede para ela parar. Então, essa bateria ela é feita de segundo a quinto ano. E quando der 1 minuto, a gente pede para que ela interrompa e passe para o próximo bloco. E isso a gente vai fazendo sucessivamente. Após elas terminarem toda essa bateria de cálculos, aí a gente tem uma folha à parte, em que a gente também vai preencher todas as respostas dadas pelas crianças. Nessa folha, ela também já vem com as respostas corretas de cada cálculo. Então, a gente tem uma coluna em que coloca as respostas das crianças, o tempo, né? A gente vai colocar o tempo também realizado e vai ver também as estratégias e os erros que ela cometeu durante a realização desse teste.
Então, quando a gente for passar justamente para essa folha, que a gente for quantificar isso daí, a gente tem as estratégias de resolução. O que foi que ela fez para resolver essas questões, né? Então, se nós temos a contagem dos dedos, nós temos a contagem verbal, da mesma forma que teve nos problemas, a gente também tem nas operações. Então, ela teve o cálculo mental, a contagem verbal, a contagem dos dedos. Então, são em torno de 20, são 27, na verdade, um total de 27 operações, e a gente vai quantificar. Na bateria toda, a criança teve 11 estratégias de contagem dos dedos das 27 operações. Então, a gente divide por 27, multiplicado por 100, que vai dar 42%. Na estratégia da contagem verbal, ela utilizou 5 apenas. Então, a gente divide por 27, que é o total das contas, e multiplica por 100, deu 19%. E no cálculo mental, ela utilizou 10. Então, das 27, dá 39%. Também a gente precisa analisar os erros, né? Que são os procedimentais e que são os de operação. Então, os procedimentais seriam na forma como ela está executando aquela operação. E, muitas vezes, elas não conseguem identificar quais são os símbolos das operações, né? Então, nessa parte procedimental, ela errou 3. Das 27, multiplicado por 100, deu 12%. Das operações, ela errou 3 também, 12%. E nos outros, que não é no procedimental ou na operação, ela errou 2, que multiplicado por 100 deu 8%. Aí a gente tem que fazer também, em cada tarefa, a gente precisa converter no score bruto, que também é padronizado, como eu falei para vocês. Como a norma ele vem da amostra geral de Belo Horizonte e de Porto Alegre, a gente vai buscar pelas amostras. Então, aqui, nesses scores padronizados, a gente ele vem aqui, nos scores na tabela, ele tem um score total, depois ele tem o de cálculos fáceis, de cálculos difíceis para cada operação. Então, nós temos para adição, subtração e multiplicação. Então, para todos eles, nós temos tanto o score total, a média e o desvio padrão de cada uma. Então, a gente precisa quantificar isso aqui também. Então, no score total dos cálculos fáceis é 10, né? Então, menos 0,26 para dar o score Z, ele está no percentil 50. No total dos scores dos cálculos difíceis, ele teve o percentil 75. E no total da adição, ele colocou também no percentil 50. Então, a gente viu que está dentro do esperado, porque quando dá de 50, é o que a gente espera normalmente, que a criança ela esteja nesse percentil. No 75, ela está acima do esperado. Quando ela está abaixo de 50, aí ele começa a perceber, dá um alerta para a gente, né? Então, a partir daí, a gente vai calcular também o score, né, de cada operação. Aí vem a transcodificação numérica, que é o quê? A gente vai falar números e eles precisam escrever cada número ditado por nós. Então, ele vai utilizar símbolos para representar informações do sistema verbal, numérico e visual arábico. Então, a gente fala o número e ele transcreve. Então, a gente vai fazer da mesma forma, posiciona o caderno, né, na frente da criança, ela vai escrever os números na ordem que a gente tiver que falar, né? Ele vem numa ordem, a gente fala nessa ordem, ele precisa escrever nessa ordem, isso é importante também, porque quando ele inverte essa ordem, já é uma observação nossa.
Caso ele precise de repetição, a gente pode repetir, principalmente se houver ruído no ambiente, né? Que aí dificulte o entendimento da criança. Após o término, também a gente tem uma folha para transcrever todas as respostas das crianças e vai atribuir 1 para a resposta correta e 0 para a errada. E se ele não fez nenhuma, a gente bota NR, né? Não respondido. Ou se ele ultrapassou também do tempo. Ele tem um total, né? Somar todos os itens corretos e comparar com o grupo normativo dele. Então, eu sempre coloquei aqui a amostra de Belo Horizonte, ou a amostra geral, para vocês perceberem que existem várias tabelas a depender de cada estado. E a gente também precisa verificar os percentis e os scores Z. Na análise quantitativa dos tipos de erros, né? Então, a gente vai verificar os erros que podem ser lexicais e podem ser sintáticos. Então, soma os itens para cada tipo de erro e dividir os scores brutos pelo total da tarefa. São 81 números, né? Então, é uma bateria muito extensa nessa transcodificação. E depois as porcentagens dos erros também. Então, nessa tarefa, a criança obteve 3 erros lexicais, então, que dividido por 81, que deu, multiplicado por 100, dá em torno de 3, a gente aproximou para 4. No sintático, ele, dividido por 81, ele deu 7. No combinado, né? Porque podem ser as duas coisas. O combinado é quando ele combina tanto o lexical quanto o sintático. Ele teve um erro só, então deu 1. E os outros, quando não está nenhuma dessas categorias, a gente coloca como outros, e aí ele teve 4 também. Aí vem na amostra, né? Aí eu coloquei o score aqui, onde tem a amostra de Belo Horizonte, onde tem os percentis, e embaixo tem a média e o desvio padrão de cada score. Então, aí a gente tem a versão completa e a versão reduzida. A gente pode escolher se a gente vai fazer as 81 ou tem uma versão reduzida que é com menos números para ela transcodificar. Na versão completa, ela acertou 67, que deu, né, em torno de, no score Z, 0,360 e no percentil 25, mais ou menos. Então, quando chega no percentil 25, é um alerta para a gente, né? Para a gente que faz a avaliação, passou de menos de 50, a gente já fica em alerta, em observação para algum prejuízo que a criança tenha nessa área de transcodificação ou de operações, ou então na própria compreensão dos problemas. Então, só para lembrar que uma bateria só, eu fiz, inclusive, eu apliquei essa bateria com algumas crianças, inclusive crianças que eu estou fazendo avaliação, né? São 5 crianças que eu estou avaliando agora, mas ela sozinha não é um instrumento para que a gente diga qual é o prejuízo que a criança tem, ou é que ela esteja, né, dentro do esperado para a gente. Então, toda avaliação a gente precisa de vários instrumentos, mas eu posso dizer a vocês que eu gostei muito dele, eu achei muito completa. Então, assim, vale a pena usar a Pronúmero, né? Eu utilizei também com crianças, que eu faço reforço também, eu fiz, e achei bem interessante. Então, na sala de aula, foi possível quantificar, né? E aí tem um alerta para mim, para crianças assim, poxa, a criança ali, a gente precisa fazer uma investigação maior na criança na sala de aula, né? Outras podem ser apenas falta de atenção, alguma coisinha assim, ou apenas uma dificuldade simples. Mas tem crianças que apresentam uma dificuldade maior e a gente
pode ali sinalizar para que seja feita uma avaliação na criança. E no consultório eu já apliquei também, como eu falei para vocês, já utilizei, só não trouxe os dados porque ainda não terminei a avaliação delas, mas com certeza ajudou muito na minha observação clínica. E de qualquer Parece, forma, obrigada. Né? aham. Muita coisa, né? É, parece ser um instrumento bem robusto, né? Mas também É, tem a possibilidade da versão abreviada, reduzida, como você apresentou. E assim, isso. o primeiro momento você apresentando a questão dos dados, da análise e integração, parece que é algo um pouco complexo e muito extenso. É dessa forma mesmo ou foi só uma sensação que eu tive? Ou não sei se outras pessoas também Não, mas é tiveram. assim mesmo. Mas todo instrumento que a gente faz, ele tem isso mesmo, viu? Todo Ah, instrumento a gente precisa passar por correção, quantificação, a gente utiliza percentil, a gente utiliza. Tem pessoas que gostam do Score Z, né? Então a gente tem sim, essas normativas também. Todo instrumento tem normativa. Então, para que a gente tenha uma avaliação fidedigna, né? A gente precisa estar embasada com instrumentos bons, né? Validados. E esse foi um instrumento muito bom. Eu gostei dele, viu? Eu vou, como eu disse a você, né? A vocês todos. Eu utilizei nas 5 avaliações que eu estou fazendo com as crianças. Achei bem interessante os resultados, né? Mas, como eu falei, a gente não utiliza apenas um instrumento, né? Eu utilizo vários instrumentos e ele me ajudou muito a ter um olhar clínico, né? Sobre as estratégias, principalmente, eu achei interessante, né? Porque a gente não, nenhum instrumento traz para a gente esse tipo de estratégia ou o tipo sim. de erro, né? A gente só observa, ela não conseguiu realizar. Então, nenhum instrumento quantifica essa estratégia dela e o tipo de erro. Eu achei bem interessante. É diferente dos instrumentos que tem disponíveis no mercado, né? Como eu disse, Isso, ele é um instrumento bem robusto e que é. auxilia nesse rastreio, né? De possível dificuldade na matemática ou mesmo um transtorno matemático, né? Isso, Auxilia principalmente a descalculia, descalculia. Aham. Como bem pontuado por você, não é um instrumento que vai fechar o diagnóstico, mas é um Sim, instrumento que sim. auxilia nesse rastreio da hipótese Exato. diagnóstica ou mesmo para fechar o diagnóstico da criança que Isso, chega, né? exato. Tanto na É. escola como na clínica mesmo. Exato, cara, é isso mesmo. A maioria dos instrumentos ele traz os acertos, né? Então, quando a gente Sim, vê a possibilidade de quantificar a estratégia que ela utilizou, claro que na avaliação a gente verifica isso, né? A gente observa como foi que ela fez aquilo ali, a gente, pelo menos a gente, eu faço isso, né? Eu sento junto da criança e a gente vai observando cada operação que ela realiza e eu vou observando as estratégias que ela utiliza para fazer isso, mas não é quantificado. E esse instrumento ele dá a oportunidade para a gente quantificar isso. Então ele é mais robusto, como você falou. Ele aham. dá uma avaliação mais profunda. É mais completa, né? O todo, É. né? É o todo, exatamente. Pessoal, vocês têm perguntas, comentários para fazer a Andrea em relação à experiência dela com esse instrumento, em relação ao processo de avaliação? Virgínia, pode abrir seu microfone, Virgínia. Eita, eu acho que. Ah, pode fazer, Virgínia. Seu microfone está fechado. Pode ativar o microfone. Pode ativar o microfone. Tá ouvindo? Agora Sim. sim. Ah, é. Oi, boa noite. Boa É, noite, Virgínia. tudo bom, né? É, em relação a quantas sessões avaliativas você faz para que você tenha assim, uma hipótese diagnóstica? Eu levo em torno de 2 a 3 meses com cada criança. Né? E se é uma sessão por semana, então eu levo aí em torno de 8 a 10 sessões com ela. Vai depender também da própria criança, né? Tem crianças que elas demoram mais e a gente precisa respeitar esse tempo da criança.
que às vezes elas cansam muito rápido ou não estão dispostas a realizar, começam e não querem terminar. Então, tudo isso é quantificado também para a gente. Então, ela em torno de 2 meses a 3. Ok, obrigada. Pergunta interessante, né? Que é ter esse cuidado, né? Qual o tempo da avaliação? Que é o tempo que a criança dispõe, né? A gente tem que respeitar a singularidade dessa criança, desse sujeito. Isso. Até porque, assim, eu sempre faço um programa, né? Para cada sessão, eu penso em 3, 4 testes. Mas a criança, ela não respondeu bem. Então, para que eu tenha um resultado que realmente é dela, então eu preciso respeitar esse tempo, entendeu? Então, ela pode não conseguir realizar os 4 que eu programei. Então, eu faço 2 ou 3, se eu conseguir, e na próxima sessão eu coloco o que eu não consegui e vou, né, colocando para a próxima. Uhum. Alguém mais quer aproveitar, André, aqui conosco para sanar alguma dúvida? Contribuir também com experiência, se Com tiver certeza, profissional é também verdade. da área, né? Compartilhar a experiência. A Miriam gostou muito, achou interessante. A Karen também gostou das possibilidades que o instrumento apresenta. A Lelis também. Oi, Virgínia. Oi? Você quer falar novamente? Não, não. Ah, Edinaldo, ele tá. Oi, Edinaldo. Oi, Olá, boa noite, boa tudo noite. bem? Boa noite. Também gostei muito, apesar de que eu escutei um comentário assim que o cálculo teria uma complexidade, mas para fazer análise quantitativa, não tem outro jeito. A gente tem que fazer um cálculo de média, do percentil, ver o desvio, né? Agora, uma parte que eu não sei se eu entrei depois, eu não vi, essa parte é muito importante. Agora, outra parte que é importante é o tipo de questão que está sendo colocada. Eu não sei se eu entrei depois e não vi como definir essas questões de acordo com a idade da criança, com a série, o ano da criança. Então, eu acho que eu perdi essa parte. Foi isso mesmo ou não entrou nesse detalhe? Pronto, deixa eu te falar. Essa bateria, ela vem para crianças do 2º ao 5º ano, né, idade escolar. Então, ele vem de uma forma geral, com cálculos de adição, tanto fáceis quanto difíceis, para adição, subtração e multiplicação. Todo teste que a gente faz, ela vem de uma forma, vem em cálculos gerais, que possa atingir as várias idades. Mas aí a gente justamente tem os percentis e a média padrão para cada série, para cada criança, entende? Então, a partir dali, para cada série escolar, para cada ano, desculpe, aí vem justamente o quantitativo que a gente vai utilizar. A gente sabe que crianças do 2º, 4º ano, ou 3º, elas não vão responder mesmo que as do 5º. Mas isso já está quantificado ali, mostrando para a gente nas tabelas normativas. Eu gostei muito, Andréia, pelo seguinte, eu sou psicopedagogo, né, mas eu trabalhei assim mais de 20 anos com Kumon, não trabalho mais hoje. E, inclusive, estive no Japão algumas vezes. E não tem como fugir, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, uma criança de 8 anos, 7 anos, esse conteúdo que você citou rapidamente é básico em qualquer lugar para qualquer criança nessa idade. A gente pode até encher com outras coisas, mas se o aluno não domina a adição, ele vai ter dificuldade de dominar a subtração, provavelmente por questão de pré-requisito, conhecimentos prévios. Se ele não domina a adição, ele vai ter dificuldade de dominar a multiplicação. Se ele não domina essas 3, ele vai ter dificuldade com a divisão. Então, eu, embora não vendo o conteúdo, mas só na sua fala eu pude perceber que essa bateria, fiquei até com muita vontade de conhecê-la, porque em mais de 20 anos acompanhando pessoas aplicando um teste diagnóstico para poder saber avaliar, fazer um diagnóstico do que a criança dominava ou não dominava. E aí, o que acontecia nessa metodologia, que eu não estou aqui para enaltecer, mas é um fato. Assim, saber se o aluno do 5º ano
estava preparado para o conteúdo do quinto ano, do quarto, do terceiro, do segundo ou do primeiro. Porque se o aluno do quinto ano tem dificuldade em subtração, ele tem que Sim, trabalhar a adição para poder, com uma operação inversa, ele ter sucesso e ter autoestima elevada, né? Ter os conhecimentos, os pré-requisitos. Então, eu com fiquei certeza. curioso e estou louco aí para conhecer essa bateria de conteúdos. Pronto, maravilha. Você conhece a nossa loja, Edivaldo? A Crivo, o nosso espaço físico? Primeiro, você é de Salvador? Eu sou de Salvador, falando aqui em Salvador. Ah, já conhece o nosso espaço físico, que fica na Avenida Não, CM? não, eu quero conhecer onde fica, porque eu morei 15 anos, por conta desse tempo trabalhando aí na Instituto. Há 2 anos eu estava em São Paulo, há 5 anos eu estava em Londrina, 8 anos estava em Curitiba, ou Eita, Belém. rodando o mundo, né? Aí Conhece? eu voltei para cá agora no finalzinho da pandemia e eu não sei onde fica. Pronto. Nossa loja física fica na Avenida CM, no Profissional Center, ao lado da antiga Ferreira Costa. Mas Sim, aí eu passo para você. E temos também o nosso site, o nosso e-commerce e o nosso perfil no Instagram, que é Crivo mesmo, Crivos com duas letras V. tá certo. Eu vou entrar no site e verificar no Instagram, mas logo, logo visitarei a loja física, porque eu gosto É, também da loja física. temos outros materiais também que são similares ao pronúmero. Temos os mostruários que você pode estar manuseando, ter esse contato direto, né, com o próprio material. Além também de aproveitar, deixa, né, dessa senda falar sobre o nosso espaço instagramável lá, fixo da nossa loja, que é para os nossos clientes chegarem, tirarem uma fotinha bacana, marcar a gente nas mídias sociais. É um Vou espaço fazer isso. acolhedor. A gente promove experiência ao nosso cliente parceiro. Vou fazer isso, eu acho que é muito bem-vindo para psicopedagogos, né? Porque normalmente eu até dei aula em Londrina, na psicopedagogia, na universidade, sobre habilidade lógico-matemática, era parte da matemática da psicopedagogia, e muitas vezes as pessoas que vêm para o curso não têm tanta habilidade assim com cálculo ou com número. E ter essa ferramenta aí para ajudar nesta avaliação, acho que casa muito bem. Sim. Eu também acho. A Virgínia quer falar com a gente? Não, estou só pontuando o que o colega aí falou. Ah, Eu com acho que agrega certeza. bastante na psicopedagogia, né? Eu também sou Isso. psicopedagoga. Eu acho que é um instrumento, eu acho que vai dar bastante certo trabalhar com crianças com dificuldade na matemática, dentro da psicopedagogia. Os instrumentos que são Sim, utilizados, eu acho que deixa um pouco a desejar. Eu acho que vai agregar bastante. Ok. exatamente, né? Aqui eu estou colocando o nosso site, o nosso e-commerce, e gerar um cupom de desconto para vocês, né? Como brinde, que ficaram aqui até agora, no finalzinho dessa sexta-feira, às 20 horas e 36 minutos com a gente. Então, se vocês tiverem interesse em fazer a aquisição desse material ou de algum outro, é só colocar lá o nosso cupom de desconto, que é especial para vocês. O cupom é parceiro. Deixa eu botar aqui. Parceiro Crio. Foi criado justamente para esse evento que com a Andréa, nossa parceira, que apresentou brilhantemente sobre o pronúmero, que inclusive é um instrumento, lançamento no mercado. Estamos promovendo esse evento em primeira mão aqui para vocês. E a gente promoveu essa experiência, né, para a Andréa poder compartilhar aqui a experiência dela com vocês. Inclusive, viu, Karine, eu não estaria aqui falando se por acaso eu não tivesse gostado do Do instrumento. material, né? Do Exatamente. instrumento. Então, eu Isso eu utilizei tenho primeiro, certeza, né? eu utilizei, fiz as minhas pesquisas, utilizei em sala de aula, utilizei com as crianças que eu estou fazendo avaliação e realmente gostei muito. Então, se eu Aham, é um estou falando é instrumento. porque realmente, para mim, ajudou muito, viu?
ajudou e você trouxe a sua experiência aqui, isso é muito bacana. Inclusive, a Crivo, a maioria das pessoas conhece a Crivo como uma empresa de psicologia, só de instrumentos para psicólogos, e não. Por isso que estamos com a Andréa, parceira, para que a gente divulgue os nossos outros instrumentos, né? Que temos instrumentos para a área de vocês. E aí ela traz brilhantemente a experiência dela, que é maravilhoso. A Naju, ela deixou aqui um depoimento. Eu posso ler, Andréa? Pode, sim. Pronto. Boa noite novamente. As questões sobre avaliação são sempre peculiares, pois, independente de qualquer coisa, não podemos perder de vista as especificações do desenvolvimento da criança. Então, gostei muito da proposta do instrumento, já que, ao respeitar o ritmo do desenvolvimento lógico-matemático, não reduz a criança apenas a um simples diagnóstico classificatório, cercando de expectativas competitivas. Maravilhoso. Com certeza. Ana Joelília. Pronto, sim, que você sinalizou em relação ao seu login com o seu nome. Bom, e aí, alguém tem mais algumas considerações, algumas mais perguntas? Podemos finalizar por aqui? O que vocês acham? Andréa e participantes. Não, para mim, qualquer coisa, tem meu contato aí direitinho, né? Tem meu telefone, tem meu Instagram, então qualquer coisa é só entrar em contato, que eu estou aqui à disposição de vocês. O material aqui. Também pode ser divulgado, viu, Karine? Pronto. Se alguém precisar, pode divulgar meu né? material. Isso, pode sim, porque precisando, né, adquirindo esse material, pode ajudar também todo mundo a... Esses slides pode ajudar na hora de quantificar. Pronto, Lindomar, colocarei sim, tanto o contato dela como o perfil do Instagram. E aí vocês começam a seguir a Andréa, acompanhar o trabalho dela, as publicações que traz conteúdos interessantes, né? E baseados também na ética e na ciência, né? Isso. Edinaldo, quer falar? Eu queria, desculpe, eu queria elogiar esse comentário aí que você leu, né? Porque é excelente realmente a gente não fazer uma avaliação e taxar aluno daquilo, né? Que ela é incapaz ou não consegue, ou tem aquela dificuldade. A avaliação e os instrumentos mostram aquele momento e aquele aspecto que nós estamos avaliando, né? Exatamente. Não dá para ter avaliação do todo. Foi um comentário muito brilhante, viu? Bem pertinente, né? Muito, muito. Uhum. E, assim, a questão da avaliação, justamente, avalia o momento, como bem pontuado por você, além de que vai auxiliar para a gente trabalhar, né? Dar um direcionamento do que ser tratado, do que ser trabalhado, e não ficar meramente nas hipóteses, e não ir caminhar para lugar nenhum. Andréa, cadê você que sumiu aqui para mim? Eu sumi? Sumiu. Eu tô aqui. Pronto. Vamos tirar uma fotinha, gente, para poder... Vamos, sim. Publicarmos. Deixa eu colocar aqui na câmera. Quem quiser abrir a câmera, é bom, Pois né? é. Deixa eu parar a apresentação para que vocês possam aparecer. Todo mundo sorrindo. X. Calma que o celular travou aqui. Pronto, vou te bater agora. Prontinho. Muito obrigada, gente, por estarem conosco até agora, né? Como já dito. Vamos caminhando para as 21 horas, então vamos encerrar por hoje, né? Vou disponibilizar... Gratidão. Gratidão a você, Andréa, por continuar com essa parceria maravilhosa com a gente. Estarei compartilhando os meios de contatos da Andréa, assim como a apresentação que já foi autorizada por ela. Obrigada. Conhecimento sempre é bom, né? Verdade. Melhor. Verdade, nunca é demais, né? Tchau, e obrigada pela interação de vocês, viu, gente? Foi maravilhoso. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Tchau. Igualmente, tchau.